Tá gravando já. Isso, tô gravando. Beleza. Bom, vamos começar a falar, quer dizer, a gente já começou, a gente já fez uma introdução sobre o arcadismo, né, que também é uma escola literária que ocorre tanto na Europa quanto no Brasil. E, como eu falei, como eu já tinha dito, o arcadismo é sinônimo de neoclassicismo. Neoclassicismo, uma vez que é uma escola literária que retoma algo que até então era velho e passa a ser novo. E esse algo fazia parte da antiguidade clássica, né? Então, o neoclassicismo é uma retomada do Renascimento. Só que o Renascimento, por si só, é a retomada dos valores greco-latinos. Logo, o arcadismo é a retomada da retomada. O importante que nós precisamos saber é qual é o contexto histórico em que o neoclassicismo ele ocorre. Ele se dá basicamente na França, mas ocorre em Portugal também, tá? E quais valores da antiguidade clássica são retomados? Que valores são esses? E como esses valores caracterizam os poemas da época? Então, são valores de simplicidade, valores como harmonia, valores como equilíbrio. O que você tem, na verdade, no arcadismo é uma busca por esse ideal de simplicidade, tendo como base o pensamento iluminista. Tá? Isso torna a poesia Arcade, né, a obra do Voltaire, por exemplo, e os poemas, mesmo os poemas do Tomás Antônio de Gonzaga, do Cláudio Manuel da Costa, que são os dois principais Arcades aqui no Brasil, isso faz com que a poesia produzida por eles, a poesia arcádica, tenha um tom social, tenha um tom de engajamento, na medida em que, ao defender uma vida bucólica em meio ao locus amoenus, né, em meio à natureza, ele defende uma vida de igualdade, de liberdade e de fraternidade, né? Esses valores defendidos são justamente os valores que irão aparecer, ou melhor, são os valores que se constituirão como base da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tem como base o pensamento iluminista. O pensamento iluminista do século XVIII vai ser importante para o processo de independência das 13 colônias americanas. Vai ser importante para a tentativa de liberdade, né, ansiada pela Inconfidência Mineira. Tentativa essa que não vai acontecer. Quer dizer, que vai acontecer, mas não vai se perfazer, né, não vai se consolidar, né, vai ser um fracasso, na verdade. Então, são esses valores, né? Esses valores fazem com que o olhar, né, do homem Arcade para com o mundo seja um olhar racional, né? Elementos como democracia, e aí você vai ter toda aquela galeria, né, de autores, de filósofos iluministas do século XVIII que vão culminar na Revolução Francesa. O termo arcadismo faz referência às Arcádias. As Arcádias eram topos, lugares, onde os poetas na Grécia Antiga se reuniam para tocar os seus instrumentos musicais e declamar poesia. Aqui no século XVIII, as Arcádias
elas vão funcionar como um espaço, como um grêmio, onde juízes, advogados, poetas vão se reunir para discutir, para falar, não apenas de literatura, mas para falar de política, para falar de economia, para falar das intervenções da coroa portuguesa em Vila Rica. E um elemento importante que nós não podemos nos esquecer é que o arcadismo que nasce no Brasil, né, esse arcadismo que nasce em Vila Rica, ele nasce num espaço que é extremamente efervescente do ponto de vista cultural. Anteriormente, nós tínhamos o centro do Brasil, Salvador, né? A plantação da cana-de-açúcar, Gregório de Matos Guerra, etc. Com o declínio da cana-de-açúcar, você tem um deslocamento do eixo, né? O eixo deixa de ser Salvador, né? Nordeste, e passa a ser Vila Rica. E aí, Vila Rica ganha uma heterogeneidade. Vila Rica ganha uma efervescência cultural muito grande. E é nessa efervescência cultural onde o pensamento circula, onde as ideias iluministas circulam, né, de maneira desmedida, é nesse espaço que vai se dar na Inconfidência Mineira e vai se desenvolver o arcadismo. É importante frisar que, dentro dos Inconfidentes, nós tínhamos dois poetas, tá? Que é o Cláudio Manuel da Costa, que a gente vai ver, que é o poeta que inaugura o arcadismo no Brasil, com um livro de poesia chamado Obras Poéticas, tá? E o auge do arcadismo no Brasil vai se dar com Tomás Antônio de Gonzaga, que vai assumir, né, o pseudônimo de Dirceu. Ele era advogado, era juiz, enfim, e vai escrever as famosas Liras de Marília de Dirceu. Ambos tiveram um final trágico. Cláudio Manuel da Costa, um final mais trágico ainda, né? Foi encontrado morto na prisão, né? Alguns historiadores afirmam que ele se matou, outros dizem que ele foi assassinado, enquanto o Tomás Antônio de Gonzaga foi condenado ao exílio, deixando a sua amada Marília esperando por ele, e ele nunca voltou. A gente vai falar disso, da poesia da Marília de Dirceu. Por que que o arcadismo passa a ser importante para a FUVEST? Porque nós temos na FUVEST agora uma obra da Cecília Meirelles, que pertence da segunda para a terceira geração modernista, que se chama Romanceiro da Inconfidência, onde ela reconstrói o ideário da Inconfidência Mineira, né? Onde ela ficcionaliza, tá? Ficcionaliza o momento da Inconfidência, né? Ela mistura personagens reais que existiram a personagens ficcionais. É um pouco do que a Ana Miranda, mantendo as devidas proporções, faz com um romance chamado Boca do Inferno, onde ela ficcionaliza a vida do Gregório de Matos, que é um pouco, eu quero mostrar para vocês, e aí vocês já podem começar a ler também, que acontece neste livro, não sei se alguém já começou a ler, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, tá? O livro está na FUVEST, inclusive, tá? É um livro que mistura gênero epistolar com documentação histórica, com romance, com discurso de memória, tem um suspense aí
envolvendo o suicídio de um antropólogo que se mata na região do Xingu. Tem uma discussão, uma ambiguidade sobre a questão da sexualidade desse antropólogo. Então, é um romance intrucado, complexo, fragmentado, e um aspecto, estou terminando já, bastante interessante nesse romance, eu acho que ele vai cair com muita força, é uma comparação dele com Mayombe. Porque na lista da FUVEST nós não temos nenhum romance romântico. Quem tem força de romance romântico na lista da FUVEST atual é o Mayombe, do Pepe Tela. Só que o Mayombe é um romance angolano, né, em língua portuguesa, que trata do processo de independência de Angola, né? E essa discussão, ela é romântica porque perpassa, né, o tema da formação da identidade nacional, né? Você tem um grupo de guerrilheiros que estão escondidos no Mayombe e lutam pela independência da Angola em relação aos Tugas, tá? Por que eu acho interessante uma comparação com 9 Noites? Eu acho que vai cair com muita força. Porque tanto no 9 Noites quanto no Mayombe, você tem a figura, a presença forte e imponente da natureza, da floresta. A diferença é que no Mayombe, essa floresta, ela é construída de maneira idealizada. Tanto que o narrador diz, a floresta pariu os homens, né? É a mãe dos guerrilheiros. No Mayombe, a floresta protege. Mas quando você vai ler o 9 Noites, a descrição do Xingu, a descrição das tribos indígenas, é uma descrição muito inóspita, é uma descrição muito seca, né? A natureza, ela aparece no 9 Noites de uma maneira muito agressiva, né? De uma maneira muito violenta. Por exemplo, tem um momento que ele diz assim, o Xingu, em todo caso, ficou guardado na minha memória como a imagem do inferno. Então, você tem aqui uma inversão dos valores, né? Uma cor local às avessas. Então, por isso que eu acho que vai cair. Até porque a natureza é um tema caro na literatura brasileira, né? A figura do índio e a figura da natureza são temas importantíssimos na formação do cânone, do nosso cânone literário, tá? A gente vai voltar bastante a falar do 9 Noites, tá? Até porque arcadismo fala de natureza. Só que aí você tem níveis de diferentes, né? No arcadismo, a natureza é o dia de hoje, né? É um dia tranquilo, calmo, sereno, ameno, né? É diferente da natureza romântica, que está condicionada ao estado de espírito do personagem. Se eu estou triste, está chovendo, né? Se eu estou feliz, o dia está ensolarado. Que é diferente da natureza do Mayombe, que é essa mãe protetora, né? Que é esse útero natural, que é diferente da natureza que aparece, por exemplo, no 9 Noites, onde a natureza, o Xingu, se apresenta como um inimigo. E isso, por exemplo, é o que acontece se a gente tivesse ainda Vidas Secas, né, na lista. A natureza se apresenta para o Fabiano, a Caatinga, né, se apresenta para o Fabiano como inimiga, não como mãe, né? Então, isso é importante a gente pensar, né? Ler todos os livros, passar pelas escolas, mas sempre tendo em mente essas leituras. Porque são essas leituras que vão cair, gente. São essas leituras. Não adianta você achar que o que vai aparecer na FUVEST na segunda fase
vai ser perguntas sobre o enredo. Não. Perguntas sobre o enredo, sobre o que se trata a história, é a primeira fase. Aí sim. Agora, a FUVEST vai avaliar se você domina a literatura, se você domina conceitos literários, se você consegue estabelecer relações com contextos históricos de uma obra para outra, isso é a segunda fase. Não tem como fugir. E aí você tem que memorizar os motes, narrativa fragmentada, colocal, identidade nacional, né, individualismo, animalização, né, pessimismo, o uso da metalinguagem, o fazer poético, né, a denúncia social e política, né, esse você tem vários chavões assim que você vai utilizar. Beleza? Características do arcadismo. Então, eu estou falando do arcadismo geral, vou falar um pouco das características, tá? Depois a gente vai ver como que se desenvolveu o arcadismo em Portugal, tá? Através de um cara chamado Bocage, e como se desenvolveu o arcadismo aqui no Brasil, né? Especificamente em Vila Rica, atual Ouro Preto. Arcadismo, então está na página 281, diz assim: é um movimento artístico e literário, isso nós já sabemos, que corresponde ao período de superação dos conflitos religiosos do Barroco. Tá? Então, o arcadismo, ele vai colocar uma pedra, ou vai tentar, né, colocar uma pedra na força religiosa, né, no teocentrismo barroco. Mesmo assim, não vai conseguir 100%. Porque mesmo em Vila Rica, você tem indícios dessa religiosidade. Como que você explica a obra do Aleijadinho? Como que você explica as igrejas de Ouro Preto? Mariana, né? Como que você explica as esculturas de Congonhas do Campo, né? Ali das cidades históricas? São resquícios, né, dessa religiosidade barroca, tá? Reagindo aos exageros verbais dessa escola e cultivando os padrões estéticos da antiguidade greco-latina. Aqui você vai pensar no arcadismo por meio de duas vertentes. Vertente número 1 é o conteúdo, é o tema. Qual é o tema central do arcadismo? É a presença de uma literatura bucólica. É o bucolismo. Muita atenção, porque isso pode gerar uma baita de uma confusão. Então, você tem natureza. Beleza. No arcadismo, a natureza pode ser chamada, né, de um espaço bucólico. Tem a ver com o campo. No romantismo, a natureza vai receber o nome de cor local. Se você, na sua prova, disser que né, em Iracema há uma presença exagerada de bucolismo, eu, como corretor, eu vou dar errado. Não é bucolismo. Bucolismo é um conceito árcade. O que é algo bucólico? É algo ameno. É algo tranquilo. A expressão latina, que é sinônimo de bucolismo, é a expressão locus amoenos. No romantismo, há equilíbrio, mas esse equilíbrio ele não é constante. Ele é oscilante. Ora o poeta está bem, ora o poeta está mal. Numa dessas ele pode se matar. Né? O romântico, ele é exagerado. Né?
eu sou o homem mais feliz do mundo, o dia está maravilhoso. Né? Ela disse, não, eu sou a pior desgraça do mundo. Então, você tem um exagero. Então, tem que diferenciar. Então, a palavra-chave para arcadismo é bucolismo. Tá? Ok? Que é sinônimo de equilíbrio, é sinônimo de harmonia. Então, do ponto de vista temático, bucolismo. Do ponto de vista formal, as escolhas lexicais dos poemas Árcades são simples como os temas que ali são discutidos. Então, o vocabulário Árcade é fácil, né? É o pastor, é a ovelha, é a Marília, minha estrela. É um vocabulário pobre em metáforas, não tem paradoxos, não tem antíteses, não é uma linguagem hermética, não é uma linguagem cultista, um jogo de palavras. O cultismo vai estar presente no barroco. No arcadismo, não. A linguagem é simples. Por quê? Porque a vida é simples. Porque o meu ideal de vida é simples. Então, eu tenho que escrever de maneira simplória. Até porque quem está escrevendo, gente, teoricamente falando, metaforicamente falando, quem está escrevendo é um pastor. E um pastor não sabe latim. Um pastor não sabe grego. Um pastor não toca sanfona. Um pastor não compõe. Pode até fazer isso, mas de maneira autodidata. Mas não frequentou a escola. E o que eu vou ter no arcadismo, para que o pastor consiga fazer isso, é preciso que o poeta original faça uso daquilo que a gente chama de convencionalismo. A poesia Árcade é uma convenção. Tomás Antônio de Gonzaga era juiz, era advogado e participou da Inconfidência, e morava num centro de efervescência cultural, na capital, que era Vila Rica. Só que quando ele vai escrever, você tem uma dissociação do autor com o poeta. Quem escreve é uma convenção que o Tomás faz. Então, quem está escrevendo os poemas não sou eu, Tomás. Quem está escrevendo os poemas é o pastor que faz uso de um pseudônimo. Esse pastor se chama Dirceu. O Dirceu, ele toca flauta, ele fala latim, ele interpreta, etc. O fato dele ter todas essas habilidades, tá, faz com que a poesia Árcade seja uma poesia artificial. Você tem um artificialismo ali. É a artificialidade, né? Ele, de fato, na vida real, ele não saiu de Vila Rica e deixou tudo, fulgari urbem, e foi para o campo. Não, ele fez uma convenção. Do mesmo modo, a amada, né, Maria Doroteia, ela também vai ser descrita por meio de uma convenção. Ela deixa de ser Maria Doroteia e passa a se chamar Marília, né, de Dirceu. Assim como o Tomás Antônio, assim como Cláudio Manuel da Costa, deixa de se chamar Cláudio Manuel da Costa e passa a se chamar Glouceste Saturno, né? Esse movimento de eleger uma musa, né, de ter uma convenção, é típico da literatura clássica, da literatura latina. Se eu pegar poetas como Tibulo, Propércio, Hesíodo, Horácio
e Ovídio, por exemplo, na Arte de Amar, eles sempre fazem essa convenção. O Tibulo, por exemplo, a musa do Tibulo é a Cíntia. A musa do Tibulo é a Adele. A musa do Propércio é a Cíntia. A musa do Ovídio é a Cora. A musa do Tomás Antônio de Gonzaga é a Marília. A musa do Petrarca, Renascimento, é a Laura. A musa do Dante Alighieri, olha lá, Renascimento, é a Beatriz. A música de um poeta neoclássico português moderno, que é o Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, a musa dele é a Lígia. Né? Então, você tem um jogo poético aí, uma convenção poética, que torna a literatura mais artificial, né? Apesar de você ter um vocabulário simples. Vocês vão perceber, os poemas são super fáceis. Tá? Vamos lá, características do arcadismo. Primeira característica, ser arcadismo, renascimento, retomada dos valores greco-latinos. Primeira característica. Deixa eu abrir essa janela aqui. Primeira característica, presença de personagens mitológicos, né? Que são usados como alegoria. Um belo exemplo, por exemplo, é o amor. Né? O amor, na poesia clássica, é um elemento de desordem. Provoca desordem no poeta. Né? E ele vem por meio de uma alegoria, essa desordem, ela nos é mostrada por meio de uma alegoria de uma criança, que é o Cupido. Uma criança birrenta, mimada, pirracenta, má. Né? Então, os personagens são todos alegóricos. O que é uma alegoria? É um personagem ou algo que tem que representa algo maior. Né? Se a gente está falando de neoclassicismo, o amor que vai aparecer vai ser esse amor alegórico, mitológico. Né? Claro, gente, neoclassicismo, volta do Renascimento. O que eu tenho no Renascimento? Antiguidade clássica. Quem é que retorna no Renascimento? As figuras mitológicas, Vênus, Eros, Psique, as ninfas, né? As figuras da mitologia, Apolo, né? Dentro do contexto épico, a figura do herói, né? O Vasco da Gama é uma alegoria, por exemplo, de Portugal. Né? E ele é a representação do herói clássico. Em meio às grandes navegações, canta, né, o sucesso do povo lusitano. Né? Aquilo que eu acabei de explicar, gente, o culto da simplicidade. Falou de arcadismo, simplicidade. Busca pela simplicidade. Alguém sabe me dizer qual a diferença que se estabelece entre o arcadismo e o parnasianismo, apesar de ambos apresentarem temas mitológicos? Poderia ser uma pergunta da Unesp, segunda fase. Vou repetir. Alguém sabe me dizer, para pensar, vamos lá, ó. Que diferença há entre a escola denominada arcadismo, no século XVIII, e a escola francesa denominada
parnasianismo no século XIX, a diferença que há entre as duas, apesar de ambas terem no seu DNA a presença de elementos mitológicos. Parnaso, por exemplo, é uma referência à morada de Apolo, o deus Sol. A Arcádia, né, são as montanhas na Grécia Antiga, onde os poetas gregos se reuniam para falar de poesia. Mas eu quero saber qual a diferença do parnasianismo para o arcadismo. Professor, a Bia Rede colocou no chat conteúdo e rebuscamento da linguagem. Conteúdo, rebuscamento, deixa eu ver aqui no chat. Conteúdo e rebuscamento da linguagem. Conteúdo do quê? Ah, agora melhorou. Melhorou. Perfeito, perfeito. Perfeito. O André que falou, Bia, por que a sua resposta me incomodou? Porque rebuscamento é um conceito barroco. Uma linguagem rebuscada é uma linguagem hermética, uma linguagem barroca. E no parnasianismo, você não tem esse hermetismo. Você tem, na verdade, uma metalinguagem, porque a preocupação parnasiana é com a arte pela arte. Por isso a busca daquilo que o André colocou, ó, o rigor formal. Por meio da metalinguagem, o parnasiano ele busca a palavra exata. Tá? É a ideia de arte pela arte. E isso se diferencia do arcadismo, apesar dos temas mitológicos, porque no arcadismo nós não temos rebuscamento da linguagem e nós não temos rigor formal. O que nós temos no arcadismo? O culto da simplicidade. É isso mesmo, Cláudio. Isso é o parnasianismo. Culto à estética. Lar por lar. É a profissão de fé do Olavo Bilac. Tá? Beleza? Então, busca pela simplicidade. Já falei também, retorno ao equilíbrio clássico. Imitação dos autores greco-latinos. Os árcades reagem aos exageros do barroco, através da simplicidade. Aí aqui, gente, eu vou ordenar o que está aí na apostila e eu vou pedir para que vocês ordenem do meu jeito. Quem quer falar? É o... Dá licença, Felipe. Pode falar, Felipe. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A gente pode comparar aquele negócio de, tipo, fuga dos problemas sociais que os parnasianos fazem com o Fúria Urban do arcadismo? Não, perfeito. Os parnasianos, ao buscarem de maneira desmedida a arte pela arte, eles produzem uma arte alienante. E isso não ocorre no arcadismo, porque a arte árcade, ela deixa de ser alienante na medida em que o poeta árcade busca a liberdade e busca a simplicidade, busca uma vida igualitária para todo mundo. Isso é um ideal iluminista, uma vida simples. E, ao fazer isso, a poesia árcade acaba apresentando um engajamento que inexiste no parnasianismo. Entendeu? Entendi. Ficou claro, valeu. Beleza? Obrigado. Agora, nas características, gente, eu vou desordenar aqui, tá? Eu quero que vocês sigam uma lógica que eu vou numerar, tá? Porque senão não faz sentido. Então, ó, que lógica é essa? Então, eu já falei. Personagem mitológico, culto da simplicidade, retorno ao equilíbrio clássico. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4
E vou pedir para você colocar mais uma expressão latina. Não está aqui. Tá? Para você entender como é que é o processo Arcade. Então, depois de retorno ao equilíbrio clássico, você vai colocar o número 1 e vai escrever, deixa eu abrir aqui o Word, mas acho que vocês não... Peraí. Eu tenho que ir aqui no screen, né? Isso, em share screen. Então, ó, você vai colocar temas temas. Isso daí é para vocês anotarem, tá? Desordenar o que está na apostila. Temas latinos. O primeiro movimento do poeta latino, ou melhor, do poeta neoclássico, é buscar o fugere urbem. É uma expressão em latim. Fugere urbem, que significa fuga da cidade. Então, primeiro, você tem um poeta que está na cidade, Vila Rica. Na cidade, a cidade é o local do exagero, a cidade é o local do luxo, a cidade é o local da desigualdade. Se eu defendo uma vida simples e bucólica, eu tenho que me afastar desse topos, né, desse espaço. Então, minha primeira atitude é praticar o fugere urbem, fuga da cidade. Fugindo da cidade, eu vou para onde? Eu vou para o locus amoenos. Locus amoenos. Que traduzindo é o local tranquilo, bucólico. Locus amoenos. Então, ó, acompanhe o meu raciocínio. O poeta sai da cidade e vai para o campo. O campo é o local tranquilo, ameno, é a natureza. Assim que eu chegar no campo, a primeira coisa que eu vou fazer é praticar, não está aí na apostila, mas eu vou colocar aqui, o inutilia truncat. Isso você tem que decorar. Inutilia truncat. O que significa inutilia truncat em latim? É você cortar tudo aquilo que é inútil. Então, imagine uma situação hipotética. Tá? Você usa o celular para quê? Para fazer ligação e receber. Você usa o celular para utilizar o WhatsApp. E você usa o celular para assistir aula e você usa o celular para fazer foto. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Com um celular de R$2.000 eu consigo fazer tudo isso? Consigo, David? Consigo? Consegue. Então, por que eu preciso de um iPhone de 5? Status. Então, o que eu vou fazer? Inutilia truncat. Eu corto o que é frívolo. Eu corto o que é fútil. Para que eu preciso de 300 pares de sapato no campo? Eu preciso de meia dúzia. É isso que os pastores vão defender.
E ao praticar o inutilia truncat, ele vai estabelecer um outro conceito latino, que é o aurea mediocritas. Áurea, ouro, ouro mediano, ou seja, eu só vou viver com aquilo que é básico. Gente, presta atenção, ele não vai passar necessidade financeira, ele não vai passar fome, ele vai ter uma vida simples. O que ele precisa para ser feliz? Uma choupana, uma rede, um rebanho com meia dúzia de ovelhas. Das ovelhinhas eu tiro o leite, das ovelhinhas eu tiro a lã, um pedacinho de terra onde eu planto o meu pomar e planto a minha horta, tá? Do meu pomar e da minha horta eu tiro o que comer, tá? E de uma dúzia de galinhas onde eu vou tirar o ovinho e a carne. Pronto, é isso que eu preciso para ser feliz. Isso se constitui, o áurea medíocre, se constitui aquela exuberância, né, do Palais de Versailles, né, do Palácio de Versalhes, né, tem um lago no meio, tem um labirinto de figuras mitológicas, né, tem mais de 50 aposentos. Né? Para que isso tudo? Eu não preciso disso tudo para ser feliz. Eu preciso de uma vida mediana. Nada me falta. Tá? Somente tendo essa vida mediana, agora presta atenção, é que eu vou poder finalmente aproveitar o dia. Carpe diem. E aí uma pergunta, qual é a diferença do Carpe Diem barroco do Carpe Diem Árcade? O barroco a gente tinha medo de ir pro inferno. Nesse não, a gente tem paz. Perfeito. Nesse, eu não tenho medo de ir pro inferno. Nesse é assim, vem Marília, me dá sua mão, vamos ver a natureza. Olha como ela é bela. Marília, escuta os passarinhos, aproveitemos o dia. Carpe diem. Né? No Carpe diem Árcade, você não tem a tensão, você não tem a coação, né? A possibilidade de que se você viver uma vida material, você pode ir para o inferno, que é aquela pressão barroca. Foi um Carpe diem muito mais solto, né? Vale a pena, se você tiver um tempo, você assistir um filme clássico que fala de Carpe diem. É um filme que, na minha época, todos os professores, eu assisti, acho que esse filme, os 3 anos no meu ensino médio. Vocês devem ter assistido também, algum professor já deve ter passado para vocês. Que trata do Carpe diem. A Sociedade, já assistiram? Dos poetas mortos. Poetas mortos. Maravilhoso. Que trata justamente disso, né? De um menino que queria ser ator, o pai não deixa, e aí esbarra lá com a figura do professor, né? O professor tem como lema de vida a ideia de Carpe diem, né? E aí o menino contraria o pai, participa da peça do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, o pai rejeita, ele não aguenta a pressão e acaba se suicidando no final. O filme é maravilhoso, né? A sequência que eles sobem em cima das carteiras, né? O capitão, né? Capitão ou capitão, né? Então fala bastante dessa ideia de Carpe diem, né? Tão defendida pelos Árcades. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Não, também. Sim. É de matar, né? Glaucio, posso relacionar a simplicidade do arcadismo com um cansaço em relação... Pode. Com um cansaço e uma rebeldia, com uma tentativa de se livrar
das correntes teocêntricas, cristãs. Por intermédio dessa simplicidade, uma inclusão dos menos incultos. Não. Intermédio dessa simplicidade, uma inclusão dos menos incultos na arte literária, não o Glaucio, porque mesmo no arcadismo, a arte literária vai estar restrita às Arcádias. E quem frequentava as Arcádias eram a nobreza, a elite de Vila Rica. Tanto que o movimento de Inconfidência não foi um movimento, por exemplo, que defendeu a abolição dos escravos. O Tiradentes defendia a manutenção da escravidão. A escravidão continua, né? O que a gente quer, na verdade, é se livrar da obrigatoriedade de ter que pagar impostos altíssimos à coroa portuguesa. Mas nós queremos manter, né, o mesmo ideal de vida, né? E aí você se pergunta, mas eles não têm um discurso de engajamento? Tem. Esse engajamento se dá na defesa de uma igualdade de direitos. Por que o primeiro Estado e o segundo Estado têm mais direitos do que eu? Por que eu, que sou o terceiro Estado e faço parte da burguesia, tenho que sustentar os prazeres do segundo e do primeiro Estado? É essa a discussão deles. Eles querem ter os mesmos direitos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Como relacionar a simplicidade do arcadismo com a exaltação de personalidades fugindo da realidade na pintura neoclássica? Como relacionar isso? Você não relaciona, porque o ideal de simplicidade, Natália, é nada mais, nada menos do que uma convenção poética. O Tomás Antônio de Gonzaga, ele não vai deixar tudo o que ele tem para viver uma vida de simplicidade extrema no campo, né? É um discurso ideal, sabe? Sabe o discurso ideológico? O que eles faziam é mais ou menos o que a gente faz hoje com a Constituição de 88. Que é muito bonita, é uma das mais bonitas do mundo, diga-se de passagem. É linda na teoria, mas na prática não se realiza. Então, você tem uma convenção, né? Então, eu acho que não dá para você relacionar essa simplicidade, né? Ele continua sendo juiz, né? O que ele quer é que não ocorra essa diferença social, como ocorreu na França, que era gigantesca, né? Sempre o terceiro Estado pagando os impostos do segundo e do primeiro. Peraí, tem alguma coisa errada. É isso que eles querem romper, né? Beleza? Muito bem. Então tá lá, ó. Aura medíocritas, mediana do ouro, estoicismo, rigidez, né, na linguagem, tá? Rigidez na linguagem, porque a linguagem, apesar de ser simples, é certinha. Ele não fica criando, inventando paradoxo, aproximando metáforas distantes, tá? Ambas as características valorizam a simplicidade, olha o que eu falei, e o desprezo de luxos e riquezas. Fugare urbem, fuga da cidade. O ambiente urbano corrompe os homens e leva o sofrimento. Corrompe de que maneira? Porque a cidade, gente, é uma representação maléfica. A cidade é mãe e inimiga, né? A cidade, ela te dá e te toma na mesma medida. A cidade é local de perdição. A
essa alegoria da cidade como um lugar de perdição, ela vai se aprimorar, sobretudo no século XIX, com Baudelaire, né? Com Paris, principalmente, né? É o que acontece lá na Relíquia, né? A maneira pela qual o Teodorico vê Paris. Locus amenus quaerere é a busca do lugar tranquilo e calmo, na tentativa do equilíbrio por meio da natureza. O homem dá a ela um tom edênico, ou, se você preferir, paradisíaco. Tá? E aí, Minas é perfeito para isso. Né? Se você já foi em Ouro Preto, eu tinha minha professora de literatura do ensino médio, professora Maria Helena, eu lembro direitinho, na aula dela de arcadismo, estava no segundo ano, ela falou assim, quando você for a Tiradentes, acorde 4 horas da manhã, levante e veja o nascer do sol. Você vai ter a sensação plena de que você fez uma viagem no tempo e está no século XVIII. Né? E realmente, Tiradentes, né, de madrugada, assim, né, quando o sol está nascendo, não tem carro na rua, né, a cidade inteira é preservada ali naquele centrinho, né, as casas ainda estão todas preservadas com um lampião aceso, você tem a sensação que está no século XVIII. É bem interessante isso. E isso é bucólico, né? Isso é simples. Tá? Bucolismo, adequação do homem à harmonia e serenidade da natureza. Né? Pastoralismo, que é aquilo que eu falei, né? O artificialismo. Né? O pastor do arcadismo é um pastor artificial. Né? É um pastor que assume uma convenção, né? E essa convenção é por meio do uso de pseudônimo. Então, cada pastor tem um pseudônimo, né? Cada poeta, aliás, tem um pseudônimo que é o nome do seu pastor. Tá? Com o pastoralismo, nós temos uma celebração da vida pastoril, tá? Vista como eterno idílio entre os pastores e as pastoras. É engraçado que no arcadismo o amor é correspondido. Eu gosto da Marília, a Marília gosta de mim, ponto. Não há desequilíbrio. Aonde que tem desequilíbrio? No romantismo. Aonde que tem desequilíbrio? No barroco. No arcadismo, não. Eu e a Marília ficaríamos aqui a vida inteira contemplando o rio. Contemplando os passarinhos. Vendo o nascer do sol. Né? Não há incitação sexual. Não há, como ocorre no romantismo, erotismo. Não há sensualidade. Né? Esse namoro perfeitinho, redondinho. Tá? Se a literatura, se a poesia é simples, se a poesia é equilibrada, se o amor é correspondido, se o viés é racionalista, isso faz com que a poesia Arcade não tenha subjetividade. Isso faz com que ela seja mais objetiva. Quando é que eu tenho subjetividade? Quando eu te amo, você não me ama, e por conta desse não amor eu me mato. Quando é que eu tenho subjetividade? O dia hoje está lindo. Está ensolarado. Eu viro para você e falo assim, minha vida é uma merda. Aí você me questiona, como assim, Pro?
Olha que dia lindo. Olha as estrelas. Eu falo, de que me adianta disso tudo se eu estou sozinho? Isso é subjetividade, né? A subjetividade, ela vai controlar a natureza no romantismo. A presença da cor local. Se eu estou triste, o dia está cinza. Se eu estou feliz, o dia está exuberante, os passarinhos estão cantando. No romance Iracema, o dia só começa quando Iracema coloca os pés no chão. Até lá, o dia não existe. O dia não se inicia. Se a Iracema está triste, a jandaia não canta. Né? Então, você tem aí, no arcadismo, a ausência da subjetividade. O autor não expressa o seu próprio eu, tanto que ele adota uma forma pastoril, que é o uso de pseudônimo, nome falso. Tá? Então, o Tomás Antônio de Gonzaga está no corredor. O Dirceu está aqui dentro escrevendo poesia. Quem vai assinar a poesia não é o Tomás Antônio de Gonzaga, é o Dirceu. Em vários poemas ele diz, eu, Dirceu. E isso é importante, esse conceito de pseudônimo, porque é diferente de heterônimo. Aí a gente cai lá no Fernando Pessoa, é mais complexo ainda. A heterônimo é nome diferente. Pseudônimo não, você está ali no mesmo jogo. Tá? E o Carpe Diem, aproveite o dia. Apesar de já presente no Barroco, quando o homem tende a aproveitar para se salvar, no arcadismo é que ele se consolida, o aproveitar o dia de fato, né? O usufruir o dia, usufruir a natureza, né? Como o desejo de aproveitar a vida na sua totalidade enquanto possível, dentro dos padrões de moderação arcádicos. Que padrões são esses? Simplicidade, equilíbrio, harmonia, racionalidade. Tá? São esses padrões. Não é aproveitar, encher a cara, ficar bêbado e pular no rio. Jamais. Né? É tudo comedido. Né? É tudo racional. É tudo perfeitinho. Né? São as pinturas árcades. Né? Vocês já viram aqueles quadros do século XVII, que está todo mundo em meio à natureza fazendo piquenique? Já viram? Aí tem uma menininha na gangorra, sabe? É aquilo que é arcadismo. Né? O arcadismo é justamente isso. Em Portugal, vamos lá. Professor, perdão, antes de você continuar, eu tenho uma dúvida. O amor, então, do neoclassicismo é diferente de Camões no classicismo, né? Sim, por quê? Por ser correspondente, parece, na minha concepção, parece ser um amor, não Mas é... me responde, por que o amor do Camões é diferente, se Camões é classicista? Não, então, eu ia perguntar isso, tipo, por ser da mesma ideologia, praticamente, por que muda isso? É porque Camões, na verdade, ele não é classicista e nem é teocentrista. Na verdade, Camões tem uma outra classificação que é chamada de maneirista, que é a mistura de classicismo com barroco. Por isso que o Camões fala que o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Mas, por questões didáticas, a gente coloca a poesia do Camões dentro do classicismo. Mas aí, essa poesia, se você perceber, e você percebeu isso, essa poesia ela fica incomodada. Como que eu sou classicista e eu tenho sofrimento amoroso? Como que eu sou equilibrado e tudo muda constantemente? Né? Como que eu sou racional se o mundo
está desconcertado, então tem algum problema. Então, na lírica camoniana, ele começa a ter várias exceções, que são os temas camonianos. Mas, por exemplo, quando você chega na épica, que é os Lusíadas, o nível de exceção diminui. Mas ainda tem, por exemplo, no canto quinto, quando o Vasco da Gama se depara com o gigante Adamastor. Né? E o Vasco da Gama é católico. O gigante Adamastor é a representação da mitologia. E nesse embate, Camões, o Vasco da Gama sai ganhando. Né? Isso tudo faz Camões, ou coloca Camões à frente do seu tempo. Por isso que o sentimento do Camões, na lírica camoniana, é um sentimento universal. Porque o que ele está falando não está parado no tempo. Se você comparar esse tipo de amor Árcade, vamos combinar que ele não existe? Ele não existe. Ele é convencional. Esse amor perfeitinho, eu te amo, tu me amas, vamos ver o passarinho, esse tipo de amor não existe. O que existe é o amor camoniano. O que te desconcerta, o que faz você mudar de opinião a cada minuto, o que te faz sofrer, é o amor exagerado do romantismo, né? É o amor provocado no barroco, né? Esse amor que está ligado à ideia de pecado, pequei, Senhor, né? Ou para o inferno, né? Esses amores são os amores que existem, mas o amor, esse amor aqui, por isso que é convencional, é artificial, ele não existe. E se existir, desculpa, deve ser um casal muito chato, né? Sabe aquele casal, vocês devem conhecer, só fazem as coisas juntos, só saem juntos, estão sempre juntos, não se desgrudam. Então, né, alguém deve ter um cunhado assim, sabe? Né? Eu tinha uma amiga que ela casou com ele, claro que ia casar, né? Fui na casa dela uma vez, domingo, fui almoçar, bonitão, sentado no sofá. Ela era namorada dele, viu? Namorada. Ela foi no fogão, ela serviu a comida dele, levou para ele assim, ó. Eu olhei aquilo assim, gente. Nossa, ainda existe isso. Nossa, você tá igual a Marília de Dirceu, hein? Daqui a pouco tá fazendo tricô com o nome dele. Né? Mas existe, né, gente? Existe. Né? Mas entendeu por que Camões tem essa diferenciação? Né? Camões acaba sendo uma grande exceção da exceção da exceção. Para você não confundir, só memorizar sofrimento amoroso, mudanças constantes, desconcerto do mundo e aplicar. Bom, é isso que a FUVEST vai perguntar. Ela não vai entrar nesse mérito para você explicar o que Camões está dentro de um contexto classicista e, no entanto, ele apresenta um comportamento barroco. Não vai perguntar isso. Né? Isso é de curso de letras, não vai para vestibular. Né? É isso mesmo, tricô com o nome dele. Vamos lá, arcadismo em Portugal. Em Portugal, esse período foi marcado pelo reinado de Dom João VI. Tá? Vai culminar com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Aquele que foge para o Brasil em 1808. Período cheio de suntuosidade e opulência. Gente, de onde será que veio esse dinheiro, hein? Como será que Portugal pegou todo esse dinheiro, hein? Daqui. De Minas Gerais, exatamente. Né? Que eram garantidos pelo ouro que vinha das Gerais. A primeira metade do século, né, caracterizou-se pela construção de obras grandiosas.
né? E monumentais, né? Lá, o convento de Mafra, por exemplo, e também pela manutenção dos poderes da Inquisição e pela influência dos jesuítas, ou seja, pela manutenção dos valores tradicionais em torno da monarquia absoluta. Então, presta atenção. Portugal, Minas, Brasil, certo? Aqui no Brasil estão chegando as ideias iluministas. A independência das 13 colônias americanas já aconteceu. A Revolução Francesa está prestes a acontecer. Então, no Brasil, você está tendo um movimento que vai ser a Inconfidência Mineira, a tentativa de se libertar de Portugal. Em Portugal, o que você está tendo? O usufruto dessa riqueza advinda de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, os portugueses estão tentando, né, manter os poderes da Santa Madre Igreja Católica. Há uma tentativa ainda em Portugal de promover ou de manter os valores, né, medievais, não medievais, mas valores religiosos, né, poder da igreja. Né? Em 1750, começa uma nova fase, o pombalismo, né? Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, vira ministro de Dom José I e procura alinhar Portugal com o resto da Europa iluminista. Gente, isso depois vai virar aquela treta lá na frente, Dom Miguel, miguelismo, né, com Dom Pedro I, né, diga o povo que fico, aí Dom João tem que voltar, aí Dom Pedro quer dar um golpinho, né, ele fica aqui, mas aí ele é obrigado a voltar, aí para ele manter o poder, tanto no Brasil quanto em Portugal, ele deixa o filho dele aqui, né, com 14 anos e vai para lá, enfim, aí tem aquela treta lá, chamado miguelismo, né? O miguelismo é a representação aristocrática versus o Dom Pedro, que teoricamente representaria uma espécie de liberalismo, enfim. Mas o que nos interessa são os aspectos literários, né? O que está acontecendo? Como é que é o arcadismo português? Cronologia e principais autores. O arcadismo em Portugal se inicia em 56, quando Antônio Diniz da Cruz funda a Arcádia Lusitana. Estende-se até 1825, né? Olha aí, 3 anos após a independência do Brasil, quando inicia-se o romantismo em Portugal, com a publicação do poema Camões de Almeida Garré. Isso é importante. O romantismo em Portugal começa em 1825, quando Garré, que é o mesmo autor do romance Viagens na Minha Terra, publica um poema chamado Camões. Aqui no Brasil, a independência ocorre em 1822 e o romantismo começa oficialmente em 1826, quando Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos Saudades e a revista Niterói em Paris. O que é importante ressaltar nisso? O romance, o livro de poesia Suspiros Poéticos e Saudades, ele tem 2 funções. Primeira função, ele marca o fim do arcadismo no Brasil. Segunda função, é o livro que marca o início do romantismo. Então, é um livro que marca o fim do arcadismo, o arcadismo termina com a publicação dele e o romantismo começa com a publicação dele. Isso significa o quê? Que essa obra tem características árcades e tem características românticas, assim como a poesia do Tomás Antônio de Gonzaga também vai ter. Tá? O grande poeta do período é o Bocage, tá? Manuel Maria de Bocage. O pseudônimo do Bocage qual é?
Eumano Sadino. Ah, professor, é importante que eu memorize os pseudônimos? Sim, né, gente? Enem adora esse tipo de pergunta, né? O pseudônimo adotado pelos poetas Árcades, Tomás Antônio de Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o português Bocage, respectivamente, eram. Está lá os nomes deles, né? Com o uso do pseudônimo, os poetas buscavam o quê? Está lá os distratores, né? Então, Bocage, ele adota Eumano Sadino, tá? Árcade e pré-romântico, tá? Quando eu digo pré-romântico, eu estou te dizendo, eu vou responder, tá, Henrique, você? Eu estou te dizendo que o poeta está perdendo o controle. Já tem uma perda aí, tá? Pode-se dizer que é um amor platônico, Tiradentes, aqui no mês de namoro. Sim, sim. Ah, um mês de namoro é a Árcade total, né? Pega alguém que está um mês de namoro e compara com alguém que está com 1 ano de namoro. Com alguém que está com 10 anos de namoro. Que alguém que é casado. Né? Não vai ter. Vamos lá, ó. Nasceu em Setúbal, em 15 de setembro, olha, virginiano, 65. Filho de um advogado sem recursos e de mãe francesa. Em 83, alistou-se na Marinha de Guerra, embarcando para a Índia 3 anos depois. Viveu em Goa, Damão e Macau. No regresso a Lisboa, 1790, decepcionou-se ao encontrar a namorada que havia deixado em Setúbal, Gertrudes, casada com o irmão, belo irmão, né? Gil Bocage. Depois disso, entregou-se à bebedeira, como todo bom romântico, né? Ou pré-romântico, escrevendo versos sobre desilusão amorosa e as dificuldades materiais. Aderindo à Nova Arcádia, com o nome de Eumano Sadino, logo satirizou os confrades e afastou-se do grupo. Continuou rebelde, dissoluto, atrevido e obesidado pelo paralelismo, obcecado, né? Pelo paralelismo biográfico com Camões. Ele meio que deu uma surtadinha e começou a achar que ele era Camões também, que ele tinha o mesmo valor que Camões, entendeu? Então ficou meio que obcecado. Aí temos alguns poemas dele. Vamos ler um aqui. Poesia Árcade. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar as características Árcades. Que características são essas? Racionalismo, simplicidade, equilíbrio, harmonia, bucolismo, as expressões latinas, as 5 expressões latinas, a linguagem simples e a presença do pastoralismo e a ausência de subjetividade. É isso que a gente tem que vistoriar nos poemas. Tá? Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sente os éfiros brincar por entre flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta os inocentes, as vagas borboletas de 1000 cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara,
mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Tem uma pitadinha de romantismo aqui, de sofrimento, né? Como é que a natureza é descrita aqui? Idealizada ou desidealizada? Idealizada? Idealizada. Aonde que tem marca de idealização da natureza? Acho que o primeiro terceto. Primeiro terceto, que alegre campo, que manhã tão clara. Quando ele fala, olha, as abelhinhas, ele usa o diminutivo, né? Esse sufixo aí dá essa ideia de algo gracioso, né? O roxinol está cantando no arbusto, né? Vamos voltar desde o primeiro e ir analisando verso por verso. Primeiro ele começa a fazer uma interlocução, né? Ele estabelece uma interlocução com a amada, com a musa, que é Marília. Então ele tenta chamar a atenção dela. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Falou de pastor, já tem pastoralismo. E bem que soam, né? Como estão estridentes, né? Estão cantantes. Aí ele fala para ela de novo, olha, o tejo a sorrir. Aí ele faz uma figura de linguagem, né? Promove aqui uma personificação da natureza. O tejo está sorrindo. Você não sente Zéfiros? Zéfiros são figuras mitológicas, né? Olha a presença de figuras mitológicas. Brincar por entre as flores. O que eu imagino aqui? Um campo florido cheio de fadinha. Vê como ali beijando-se os amores. O amor está com letra maiúscula. Sempre que o amor aparecer com letra maiúscula, esse amor é universalizante. É alegoria. Então, é o amor. Veja os amores. Veja como tudo em volta é amor. Incita, né? Nos incita. Perceba, de planta em planta, há borboletas de 1000 cores. Olha esse espaço idílico, edênico que está sendo construído. Naquele arbusto, o roxinol suspira, ora nas flores, a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando gira. Que alegre campo! Até aí está totalmente 100% Árcade. A quebra, né, que indica a presença do romantismo se dá no final. Que alegre campo! Que manhã tão clara! Mas tudo que você vê, se eu não tivesse te visto, mais tristeza ainda me causara. Ou seja, tudo isso daqui é muito lindo, mas é muito lindo porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, nada disso tinha valor. E isso tem um nome. Isso se chama cor local. Aqui ele já tem características românticas. O que é a cor local? É quando a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. Tudo só é belo porque ela está do lado dele. Se ela não estivesse do lado dele, não iria adiantar ter roxinol, borboleta, pastor tocando flauta, porque ele ia achar tudo sem graça, né? Aí o nome é isso, que a gente vai ver bastante, se chama cor local. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Então, semana que vem a gente continua, vamos falar do Brasil, né? E aí eu quero fazer a correção dos exercícios que eu pedi para vocês. Tá bom? Então, boa semana. Espero que eu tenha sido claro.
Foi, professor. Bom, queridos. Obrigado, professor. Boa semana. Tchau, também. professor. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Tchau, tchau.